Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Luciano, e eu acredito muito que a gente só muda o Brasil através da educação e do empreendedorismo. E o empreendedorismo é uma coisa que eu procuro divulgar, procuro promover numa forma de melhorar realmente a qualidade desse país. Por um tempo eu já tive para sair do país, eu recebi propostas do exterior, e numa conversa com um amigo ele perguntou para mim: o que você faz para melhorar o país? E ali eu não sabia o que responder. Então isso daqui é o que eu estou fazendo para melhorar o país. Tá? E mais ou menos nisso que a gente vai discutir são os 3 pilares. Eu vou começar já a apresentação, eu não quero demorar muito, eu quero realmente que vocês tenham uma experiência boa em cima disso daqui que eu vou apresentar. Tá? Eu sempre tento resumir as coisas em 3, 5 coisas principais. Eu peço para vocês que tenham papel e caneta. Tá? Hoje eu vou mostrar o que faz alguns empresários de sucesso, alguns que eu já conheço, com quem eu aprendi o que eu realmente faço, o que as pesquisas mostraram sobre esses empresários, pesquisas como pesquisas da ONU, Sebrae, instituições importantes, e quais características de negócios têm maior chance de dar certo. Tá? Antes de começar, eu queria dar os parabéns para todos vocês que estão aqui. Eu sei que muitas vezes alguns tinham compromissos, quase todo mundo está confinado, né? E é natural esse confinamento. Gente, tem gente querendo entrar, só que eu não consigo admitir. Peraí. Aqui. É natural esse confinamento. Então, eu vou procurar usar muito pouco do tempo de vocês, tá? Eu vou procurar usar o mínimo possível do tempo de vocês. E, bom, vamos lá. Ao final, lembrando, no final eu vou dar o link. O livro ele é gratuito, tá? Ele é gratuito no dia de hoje. É um link que eu não posso divulgar diretamente, mas eu vou mostrar para vocês como obter esse livro de forma gratuita. Peguem papel e caneta e se preparem para o que a gente vai apresentar. O futuro do país, ele está mudando e ele pode ser mudado com a educação, só que o presente do país, o dia atual, ele só muda com o empreendedorismo. Só o empreendedorismo tem a capacidade de aumentar o PIB de um país. Só o empreendedorismo é capaz de melhorar a economia de um país. Então, o que eu vou apresentar para vocês aqui é sobre empreendedorismo. Nossa, esse negócio de ficar admitindo pessoas no meio, eu queria, na verdade, não interromper muito, gente. Eu sei que algumas pessoas estão escrevendo já no chat, mas eu vou tocar aqui, no final eu vou pegar as dúvidas, vou pegar tudo mais ou menos do que eu estou apresentando e vocês podem ir perguntando. Bom, 3 passos, esses 3 passos, e no final tem esse pequeno livro. Antes de começar, por que eu explico isso tudo? Por qual que é a minha história em relação ao empreendedorismo? Algumas pessoas aqui já conhecem, outras não, e eu vou ser bem breve nisso, menos de 5 minutos, mas eu com 17 anos, eu comecei a fazer faculdade, eu entrei em medicina, e meus pais, eles sempre me estimularam muito a escolher o que eu queria. Quando eu entrei no 2º ano, meu pai foi à falência e aquilo realmente assim me complicou bastante. Confesso que no primeiro momento, quando meu pai falou assim, olha, Luciano, a gente não tem mais dinheiro, aquilo me preocupou porque eu pensei na minha faculdade que eu iria perder. Eu fui extremamente egoísta naquele momento e peguei o voo, voltei para Campinas, na verdade não voltei nem voltei de ônibus mesmo, né? E quando eu sentei para conversar com meu pai, eu me lembro que meu pai estava numa posição e eu em outra, e meu pai virou para mim e falou assim, filho, olha, não importa o que aconteça, eu vou vender a roupa do meu corpo, mas você vai se formar. Aquilo bateu forte em mim, porque eu vi uma pessoa com mais de 50 anos de dedicação, mais de 50 anos se dedicando a uma empresa,
se dedicando a construir algo e de repente aquilo tudo sendo perdido. Bateu muito forte também o fato de que quando eu era pequeno, nós éramos pequenos, nós filhos, a gente tinha quase que certeza que meu pai não gostava tanto assim da gente, de tanto que ele ficava fora. Sabe aquelas coisas de criança? E ali eu descobri o quanto ele amava cada um dos filhos. E no começo eu fiquei meio que com um pé atrás do empreendedorismo no Brasil, achei que não valia a pena. E isso tudo foi mudando quando eu percebi que meu pai tinha falido por falta de conhecimento dele mesmo. Não era um problema do país, não era um problema ligado à economia, era um problema de conhecimento. Tá? Hoje muitos empresários sonham em ter algo. E quando começa um sonho, às vezes vira um pesadelo. Ele começa a ter dívidas, frustrações, logo depois vem problemas de saúde, problemas familiares, e começa uma série de coisas. Tá? Na última crise, por exemplo, 312 empresas fecharam as portas por dia. Só que agora a gente pode fazer diferente, gente. Nós temos que nos preparar, vai vir algo aí, mas a gente pode fazer algo diferente, tá? A gente precisa mudar algumas coisas e começar pela mentalidade do empresário. A administração não é dom. A administração não é dom. Você pode ser excelente tecnicamente, mas quando você vai administrar, você tem que ter esse conhecimento, tá? Então, como eu prometi, eu ia começar de forma rápida, vamos já começar. E o que faz uma empresa? Uma empresa, ela só faz 3 coisas, tá? Ela resolve um problema, ela vende e alavanca. A gente nunca pode esquecer que uma empresa ela tem que resolver um problema. Eu fico olhando às vezes a câmera aqui de vocês, mas na verdade a minha câmera está reta aqui, né? Eu fico olhando os rostinhos aí do pessoal. Nós temos que resolver um problema. É isso que uma empresa faz, tá? E um dos maiores erros de um empresário, muitas vezes, é achar que tem uma boa ideia. Isso é péssimo. Um negócio bom, eu tenho uma oportunidade. Não. A primeira coisa que nós precisamos pensar é que a gente tem que ter um cliente. Você, às vezes, uma pessoa vem e fala assim, Luciano, eu tenho uma ideia de um negócio aqui, eu queria te apresentar, tal, tal. A minha pergunta sempre é, mas tem cliente para esse negócio? Porque uma empresa que não vende, ela não funciona. Se uma empresa não resolve um problema, ela não funciona. Tá? E o que eu vou falar é justamente sobre isso. Vou falar sobre um método que eu tenho usado e que tem sido um sucesso no que eu tenho feito. Tá? É um método chamado método BIP, que se chama vocação, interesse. Folhinha de papel aqui pegando, né? Esse aqui é meu script, gente. Eu vou seguir no meu script para não esquecer nada. Vocação, interesse e procura. O primeiro item, vocação, a maior parte dos empresários ou aqueles professores, catedráticos, eles dizem o seguinte, faça aquilo que você gosta, que aquilo vai dar certo. Faça aquilo que você tem paixão, que isso vai dar certo. O Steve Jobs deu. Para algumas pessoas dá certo realmente. Só que isso é 1/3 do que você tem que fazer para ter sucesso. Nessa hora, e aí eu sugiro para você que agora tome nota, se prepara com papel e caneta. Tenta responder tudo com uma palavra só. Mas algumas perguntas você tem que ter em mente para você saber se o seu negócio vai dar certo ou não. Primeiro, quais são os seus interesses pessoais? Para você descobrir o que você tem vocação, você tem que saber quais são os seus interesses pessoais, o que você ama fazer, o que te traz alegria. Qual é a mensagem que você adoraria passar para o mundo? Depois de um tempo, você passa a se importar muito mais com a mensagem do que propriamente com o negócio. E isso é natural. Que assuntos interessam para você? Que filmes você assiste? Quais são seus hobbies? Isso tudo, eles vão te dar uma ideia exatamente de tudo que do que você faz, do que você pode ter de ideia. Eu tô vendo que o pessoal tá mandando mensagem, gente. Eu vou olhar as mensagens mais no final, tá? Algumas pessoas estão mandando mensagem no privado. O que você gostaria de fazer se você tivesse mais tempo? Ou se não, um exercício que eu adoro fazer. Imagina que você ganhou agora, de um tio distante que você nem conhecia, 10 milhões de reais.
Você ganhou 10 milhões. Aquilo vai te sustentar o resto da vida. Só que você só tem uma condição. O mês que você não estiver trabalhando, você não recebe nada daquele dinheiro. Com o que você trabalharia? O que você faria se você tivesse 10 milhões e não precisasse se preocupar com o dinheiro? Percebeu? Isso vai começar a te dar dicas de quais são suas vocações. São muitas perguntas, né? Eu acho que eu vou fazer diferente. No final, quem quiser me manda um WhatsApp e aí eu mando essas perguntas. Ou se não, eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar. Como está sendo gravado, eu mando uma cópia. Até para que vocês tenham tempo de rever isso. Tá? Sempre a gente ouve falar que as pessoas tinham uma paixão por algo e que virou um bom negócio. Mas, na verdade, a maior parte das pessoas que montam algo por paixão, elas acabam indo à falência. Essa é uma realidade. Isso não sou eu quem está falando. Tá? Isso está no Sebrae, em todas as pesquisas, elas mostram isso, que as pessoas acabam indo à falência. Eu amo mergulhar. Quer um exemplo? Eu amo mergulhar. Mas eu nunca montei nada nessa área. Eu não monto nada nessa área de mergulho. Não é só porque eu gosto de ler, e eu leio um livro a cada 2 semanas, eu amo ler, que eu vou montar uma livraria. Tá? E aí vem a próxima parte, que envolve o interesse. Envolve o interesse. Pelo que seu cliente se importa? Quais são as dores do seu cliente? O que você está resolvendo para ele, basicamente? Isso daí, ele começa a te dar uma ideia. Nessa hora, a gente tem que estar atento às dores do cliente. Do que eles mais se queixam. É isso que mais interessa para o seu cliente, tá? Qual valor você está agregando ao seu cliente? Quando ele compra algo de você, o que ele está ganhando com isso? As pessoas pagam pelo valor que é gerado. Outra coisa muito importante na área de interesse é esse interesse, esse mercado, ele está aumentando ou ele está diminuindo? O interesse está aumentando ou não? A falência, dentro da experiência que eu tenho, das empresas que eu adquiri, a falência ela vem de não ter um cliente. Elas vêm da capacidade técnica, às vezes, que alguns empresários têm, mas que não têm a capacidade administrativa. Vem de comportamentos que são comportamentos inadequados, em comportamentos que não geram sucesso. Tá? Existem exatamente 10 comportamentos que são comportamentos que podem gerar sucesso. Então, vem desses comportamentos. Tá? Vem também da falta de conhecimento, como foi o caso do meu pai. Principalmente a falta de conhecimento administrativo. Isso daí realmente gera um problema muito grande. E nessa hora, é a hora que a gente vem. A gente falou da vocação, falamos do interesse. Agora vem a parte da procura. Olha, eu estou falando até extremamente rápido, né? São exatamente uns 15 minutos, 18 minutos, né, que a gente está conversando, que eu liguei uns 10 minutos antes, e a gente está perto, sim, perto da parte final da apresentação. Dentro da procura, aqui está a dica de ouro. Essa é a melhor dica que tem, tá? Se você perder tudo que eu falei na apresentação, essa parte você tem que gravar, tá? O que é a procura? Onde estão as oportunidades que vão surgir com essa nova crise? Porque toda crise traz boas oportunidades. Ouça a queixa das pessoas. Peraí, Luciano. O mundo inteiro fala pra gente não olhar o negativo. O mundo inteiro fala pra gente só falar coisas positivas. Você está me falando que eu tenho que ouvir as queixas das pessoas? Sim. Quando uma pessoa se queixa de algo, ela está dizendo, olha, se você resolver isso daqui para mim, eu pago para você.
Esse é o ponto principal. Ouça as queixas da pessoa. E aí você olha, dentro do que ela se queixou, existe já alguma solução? E se existe essa solução, o que você pode fazer que é melhor, mais rápido ou mais barato? Exatamente isso. O que eu consigo fazer que é melhor, mais rápido ou mais barato? Existem 5 níveis de consciência de um cliente. Tá? Eder Schwartz escreveu sobre isso. E dentro desses 5 níveis de consciência, você tem que invalidar outras soluções e trazer a sua solução à tona. Você tem que invalidar o que as outras pessoas estão fazendo. Vamos pegar, por exemplo, o mercado de emagrecimento. É um mercado extremamente vasto. Você pode emagrecer por dieta, exercício físico, pílulas. Você tem uma centena de coisas. O que você vai fazer? Você vai invalidar algumas e mostrar por que a sua é melhor. Nesse ponto, é aí que começam as grandes oportunidades. O mercado também, você tem que estar atento para as inovações. O que está acontecendo de novo no mundo? E aí eu uso uma coisa muito interessante. Por exemplo, eu tenho 5 empresas. As 5 soluções que eu trabalho, eu coloco no Google Trends. Por exemplo, eu coloco no Google Trends drogaria e farmácia. Google Alerts, desculpa, falei errado. No Google Alerts eu ponho lá drogaria. Gente, isso aqui é uma ferramenta importante. Ó, o que eu estou entregando aqui é uma coisa que vocês não vão encontrar em muitos lugares, tá? Isso é uma ferramenta muito legal. É uma ferramenta de inovação. Você vai ver que os caras que são top em inovação, eles usam isso. Tá? Então eu coloco no Google Alerts lá, drogaria. Tudo que sai sobre drogaria, que é publicado no Google, eu recebo. Eu fico sabendo tudo que tem de inovação. Aí vem lá, drogaria tal foi à falência. Eu não vou entrar para ver. Agora, drogaria tal inventou um sistema de delivery. Opa, peraí. Clico lá e vou ler o que ela fez. Eu já estou à frente. Percebeu? Olha que ferramenta. Olha que coisa que eu passei agora. Isso aqui é muito legal. Se você está fazendo, não faz isso no seu negócio, já começa a fazer. Mudanças de regulamentações. A gente está na época do coronavírus, no momento em que isso está sendo gravado. O que vai mudar de regulamentação no país? Que cuidados o país vai precisar mais? O que esse isolamento social e essa quarentena, porque a gente teve as duas coisas, né? Teve a quarentena e tem algumas pessoas que estão em isolamento social mesmo. O que isso está trazendo? Percebeu? O que isso vai fazer de mudança no país de regulamentação? Outra oportunidade para você montar um negócio, quais são as falhas no poder público? Por que existe escola privada? Porque não tem escolas públicas que sejam eficientes, que agradem a população. É por isso que existem escolas privadas. Então, o que tem de falha hoje no setor público que as pessoas se queixam? Quais são as tendências de mercado? Meu primeiro milhão eu fiz na época da Copa do Mundo. Eu não tinha dinheiro para infraestrutura, mas tinha saído uma linha do BNDES para a Copa. O que eu fiz? Peguei dinheiro emprestado, comprei algo na área da comunicação, pouco tempo depois, paguei 50 mil reais, pouco tempo depois, uma empresa de telefonia veio me oferecer 1,2 milhões. Eu fui para a reunião para pedir 600 mil. Eles ofereceram o dobro do que eu queria. Eu nem negociei, eu vendi. Isso foram 10 meses. Então, isso é observar o que são tendências. O que vai ser tendência agora com o que está acontecendo do coronavírus? Um outro fator para você montar algo que tenha de sucesso é quais são as conveniências que eu posso criar para as pessoas? E que soluções eu posso dar para as empresas? Conveniência porque nós somos preguiçosos por natureza, né? Eu, pelo menos, eu não levanto para trocar o canal da televisão. Eu prefiro usar o controle remoto. Simples assim. Entendeu? E olha que sou cardiologista, hein? Mas é natural a gente ser. Isso é do ser humano. Poupar energia é do ser humano. A gente é uma espécie de Romário na vida. Quem é da velha geração sabe o que estou falando, né?
O Romário ficava parado lá na área, ninguém sabia se ele ia fazer alguma coisa ou não na seleção brasileira. De repente, a bola caía no pé dele, ele pum, ia lá e fazia um gol. Nós somos assim no nosso dia a dia. É natural ser assim. E outra coisa, quais soluções as empresas procuram? O que as empresas procuram de soluções? Isso daí também é uma forma, tá? E quando a gente fala ainda na parte de procura, que eu falei dessa parte do nível de consciência do cliente ou não, muitas vezes a pessoa tem até um interesse, mas ela não está procurando algo. A dor não é tão grande para gerar uma procura. Como eu falei, por exemplo, eu amo mergulho, mas a minha dor não é tão grande em mergulho a ponto de eu procurar uma solução na área de mergulho. Eu não tenho por que procurar isso, tá bom? Então, saber que seu cliente procura é fundamental. Nessa hora, mais algumas ferramentas. Gente, anota. Essas ferramentas, se você souber trabalhar com essas ferramentas, você vai ter muito mais coisa. Ah, Luciano, eu trabalho na parte da academia, né, que nem Raquel. Mas eu tenho que saber também dessas ferramentas, sim, o que tem de tendência de exercícios. A gente viu lá no Google Alerts, ou o que é tendência, quais são as procuras, o que as pessoas procuram. De repente eu coloco uma coisa na minha academia e não tem procura. Então, como que eu posso fazer isso? Através do próprio Google. Quando você vai escrever alguma coisa, vamos pegar um exemplo, ansiedade. Você vai escrever ansiedade, aí vem uma série de coisas. Como tratar a ansiedade, como não sei o que lá. Na hora que você começa a escrever ansiedade, vem algo que são as coisas mais procuradas. Tá? Outra coisa no YouTube, mesmo modelo. Mas uma ferramenta eu amo. É o Google Trends. O Google Trends, ele começa a me dar uma noção do que as pessoas procuram dentro de um tema. Se eu vou tratar a ansiedade, tratamentos de ansiedade, eu coloco lá coloco meditação, remédio para ansiedade. Eu coloco as duas coisas e comparo e vejo o que as pessoas estão procurando mais. Às vezes uma é até mais eficiente que a outra, mas o que as pessoas estão procurando? Onde eu vou ter público? Tá? E outra coisa são as comunidades locais. Comunidades locais sempre dão boas dicas do que as pessoas têm procurado. Pessoal, eu vou pedir para vocês, escreve no chat, até agora, tá ficando claro, tá dando para entender? Legal, legal. Bom, então eu vou continuar tocando. O que eu estou passando aqui é algo que é muito legal, é muito importante. Só que agora a gente vai para um ponto que nenhum empresário costuma comentar. Algo que é fundamental antes de você começar o investimento. Vamos supor que você achou um negócio em que você tem vocação para aquilo, você gosta daquilo, você tem um interesse por aquela coisa, por aquela solução, digamos assim. As pessoas têm interesse e elas estão procurando. A grande questão é, as pessoas vão comprar realmente? Será que elas vão comprar aquilo? Aí entra uma coisa que se chama MVP, que é o mínimo produto viável. Todo negócio ele começa com um protótipo. Todo negócio deve começar com um protótipo. Faça um teste de mercado. Se você está começando, comece pelo MVP. Tá? Por quê? Senão você vai começar a superestimar a receita. Você vai começar a achar... eu vejo muito isso em fluxo de caixa, que as pessoas mostram assim, Luciano, eu estou montando esse negócio, no primeiro mês eu vou ter 10 clientes, no segundo mês eu vou ter 20, no terceiro mês eu vou estar com 40, no 80, é uma progressão geométrica, o fluxo de caixa da pessoa. E aí você fala assim, mas de onde você tirou esses números?
Percebe? Quando você faz um protótipo, uma quantidade pequena de produto, você começa a descobrir se o seu cliente vai comprar o produto ou não, quanto que ele quer pagar, como ele quer pagar. Percebeu? Isso tudo dá uma noção clara do que vai ser feito. Quer um exemplo? Olha só que legal. Olha só que legal, só um minutinho. Isso estava fora do script, tá? Estou fugindo completamente do protocolo. Mas dentro do livro, eu falo sobre uma ferramenta que é o BMC. E aí, eu tenho essa ferramenta que eu uso nas minhas empresas. E eu mandei fazer esse protótipo. E eu vi que funciona, que dá para colar aqui os adesivos, que dá para eu utilizar. Ele tem as perguntas, não é algo que é simples. Tem a sequência que você vai usar. São coisas que eu tinha que fazer o protótipo. Por quê? Porque eu usava nas minhas empresas algo de cartolina, que com o tempo ia estragando, ia ficando ruim. E eu fiz um protótipo. E, e eu vou testar. Eu vou testar nas minhas empresas. Todas elas eu uso essa mesma ferramenta. Percebeu? O protótipo ele é muito importante. Ele te dá uma noção se o negócio vai funcionar ou não. E outra coisa mais importante ainda, a sua empresa ela tem que dar lucro. Não adianta nada você encontrar um negócio que as pessoas querem, mas o que elas querem pagar não te gera lucro. Você tem que ter uma análise muito boa entre o risco que você está correndo em montar um negócio, porque montar um negócio não é algo inócuo, ele tem riscos, e qual retorno você vai ter. Isso é muito importante. Tá? Então, descubra, por exemplo, quem é seu melhor cliente e comece. Você fez o MVP, viu que dá certo. Descobre quem é o cliente padrão, o avatar, e comece a anunciar. Anuncia como o seu produto, ele precisa mais ou menos ver de 5 a 7 vezes seu produto para ele finalmente comprar de você. Todo cliente é isso. Luciano, mas eu já tenho um negócio. Eu não estou montando um negócio, eu já tenho um negócio. Pega 20% dos seus melhores clientes, descubra qual o perfil deles de avatar e anuncia para esse padrão. Que rede social que ele frequenta? Gente, eu ouço muita gente falar, anuncia no Google, anuncia no Facebook, mas isso nem sempre funciona. Nem sempre funciona. A minha agência de marketing, a gente acabou de fechar um acordo com a Amazon. É uma agência que recém-criada. E olha o tamanho do acordo que a gente fechou. Acabamos de adquirir o AAA. No final do ano passado, pegamos o AAA, que poucas agências do mundo têm. Como que a gente faz isso? Com pouco investimento, você tendo bons resultados. É com isso que você faz. Então, para você ter um bom resultado, você tem que saber exatamente quem é o seu cliente, que a gente chama de avatar. Você vai encontrar também o nome de persona. E você vai, dentro dele, fazer anúncios para aquele tipo de cliente. Dentro do livro, eu cito isso. O livro é muito interessante porque ele tem alguns QR Codes. Se você escanear, ele também vai te levar a uma aula. Essa aula é online, tá? Todas as aulas estão gratuitas, tá bom? É um complemento daquele capítulo. E dentro dessa aula online, por exemplo, na parte de avatar, você vai ganhar um e-book. Você vai baixar esse e-book e vai poder usar na sua empresa. Então não é só o livro, tá? Você não está ganhando só o livro de graça. Você está ganhando ferramentas, porque cada capítulo tem pelo menos 2 ferramentas importantes. E lá eu estou te dando essas ferramentas. Legal? Então é importante que você tenha essa noção. Tá? Pesquisar para os 20% melhores clientes, ele é fundamental para você ter o resultado que você deseja. Já que eu estou falando em marketing, eu geralmente eu tenho um curso que eu faço, que é presencial de marketing, né? Mas eu vou falar aqui sobre essa questão do... desculpa, falar sobre os riscos ainda, né? Eu pulei essa parte dos riscos. E eu já parti direto para o marketing. Mas antes de chegar no marketing, tinha até esquecido um pouquinho desse slide. Para a solução que você propõe, você tem que ter noção se a sua empresa ela vai durar ou não.
se ela vai durar bastante tempo ou não. Por quanto tempo sua empresa vai durar? Qual o risco de inovações surgirem e engolirem seu negócio? Tá? Já existe algo no mercado sobre aquilo? Alguma inovação? Sabe onde que eu pesquiso? Eu entro, por exemplo, eu estou agora comprando uma participação de um negócio muito legal. Eu não vou citar, tá bom? Porque ainda está em negociação, mas é uma coisa que eu vejo muito futuro aqui para o Brasil. Ainda não tem no Brasil. E eu pesquiso, por exemplo, nos Estados Unidos, Japão, China e Alemanha. Toda vez que eu procuro uma solução, eu pesquiso nesses 4 países em termos de inovações. E essas inovações, eu vejo, poxa, aquilo ali que eles estão fazendo lá, vai chegar em quanto tempo no Brasil? Minha empresa sobrevive a essa novidade? Eu vou ter ainda mercado quando ela chegar? Ou eu tenho como adquirir essa novidade e eu fazer aqui? Então, no livro eu cito isso, tá? Eu também cito essa questão de análise de risco. Como você diminui o risco da sua empresa. Essa solução, ela é explorada também de outras formas, a solução que eu estou dando dentro da minha empresa. Eu ensino uma matriz muito legal, que é uma matriz que é para você criar inovações dentro da tua empresa, dentro do seu negócio. E isso é também uma coisa interessante. Você tem como competir com esse novo formato de negócio. Um exemplo que nós vemos hoje, por exemplo, com o surgimento das fintechs. Você olha assim, poxa, quando que um banco ia ser ameaçado? De repente começa a surgir o banco original, começa a surgir Nubank e outros bancos, e surgem as fintechs, e elas começam a ameaçar os bancos tradicionais. Quem diria que eles seriam ameaçados, mas estão sendo ameaçados. Qual é o próximo passo? Tá? Então se perguntam, nessa fase em que você está avaliando os riscos, o que faria teu cliente? Essa pergunta é muito importante, gente. Isso é muito importante. O que faria teu cliente trocar hoje o fornecedor dele, trocar quem resolve o problema dele por você? O que faria? Qual o custo disso para o cliente? Não só financeiro, mas emocional. Essa troca acontecer. Você tem capital para investir em marketing e fazer com que o cliente saiba que você existe? Porque para você vender são 3 partes. Primeiro, a pessoa saber que você existe. Segundo, a pessoa começar um relacionamento contigo. E em terceiro, vem a venda. Para a pessoa saber que você existe, você tem capital? Tá? Quanto que é esse capital? Isso é muito importante. Tá? E falando em marketing, aí sim, agora eu vou falar, a gente já falta acho que mais 2 slides, se eu não me engano, mas eu vou falar sobre essa questão do benefício. Quando você vai fazer o marketing do seu negócio, como que eu devo fazer esse marketing? Você tem que anunciar sempre pelo benefício, tá? Existem 3 tipos de benefício. 3 tipos. E ele leva 3 tipos de marketing. Por que nossa empresa foi premiada? Eu vou passar aqui para você. Esse é o pulo do gato, tá? Existe o chamado benefício funcional. O que é o benefício funcional? Vamos supor que eu vou vender um carro, tá? Eu vou vender um carro e vou falar assim, olha, esse carro tem roda de liga leve, ele faz de 0 a 100 em 5 segundos, assim, é assado, tal, tal. Eu estou falando características. Esse é o benefício funcional. Muita gente anuncia assim. Existe o benefício temporoespacial. O que é o benefício temporoespacial? É quando você começa a dizer sobre o mesmo carro, olha, esse carro ele te permite uma ultrapassagem rápida. Você vai ser veloz, você vai no seu... Você começa a fazer algo nesse sentido. E é muito interessante quando você fala do benefício temporoespacial, porque 90% dos anúncios eles falam disso. Falam de uma característica, mas levando a questão de já um pouquinho além. Você já começa a trabalhar a neurociência. Agora, o verdadeiro anúncio, aí envolve neurociência, é o benefício emocional. Esse é o anúncio que vale a pena. Imagina que você está vendendo um carro para um pai de família. E esse pai de família, ele comprou um carro que é grande, que cabe toda a família,
E aí você mostra, olha, o que você quer tem esse modelo e tem esse modelo. A diferença é que esse modelo aqui, ele tem um arranque melhor. Mas ele está muito caro, vamos supor que o seu cliente falou. Sim, realmente, ele é mais caro. Mas muitas vezes a segurança da tua família está em fazer uma ultrapassagem rápida. E a retomada desse carro, a aceleração desse carro é completamente diferente. E isso vai te gerar segurança. Percebeu? As pessoas compram por emoção. Elas justificam na razão, mas elas compram por emoção. Gente, claro que o que eu passei serve só para dar uma ideia do que será no livro. Tá? Lá dentro tem muito mais coisa mesmo. Vão ser ferramentas que vão te ajudar a dar o próximo passo. O livro é um manual, tá? Então ele deve ser lido e deve ser feito as atividades, devem ser feitas as atividades. Tá? Não leia apenas. Se você pegar só para ler, não vai ter sucesso. Tá? Só para eu entender um pouco, quantos de vocês agora entendem o que eu estou passando? O que eu estou tentando fazer aqui, em termos de mudança do país, melhorar o país, passando essas informações, passando isso, que é um material que eu demorei anos, que eu tive que fazer cursos. Quantos de vocês percebem o que eu estou passando aqui? Quantos de vocês, Maraça, é um propósito? E é um propósito mesmo, cara. Eu acredito muito que a gente pode mudar esse país. A gente não pode deixar o Brasil cair no buraco agora. Não podemos. Estamos retomando. É a hora de se unir e começar algo. Entendeu? Vocês compreendem que investir em conhecimento vão impedir que vocês tenham um futuro como teve, por exemplo, o meu pai, que tinha um negócio de milhões, cara. Poxa, eu lembro que eu viajava de Varig, na época que a passagem era R$ 5.000. Eu queria passar um final de semana no Nordeste, eu ia, entendeu? Eu, com 16 anos, eu conhecia todo o Nordeste brasileiro. Pô, é completamente fora de realidade. E da noite para o dia ele foi à falência, por falta de conhecimento. Então, eu queria saber de vocês aqui, quantos de vocês se comprometem a continuar estudando? Independente do livro que vocês vão ganhar, quantos de vocês se comprometem hoje a continuar estudando, entender um pouco mais de empreendedorismo e me ajudar a alavancar esse país? Obrigado, Marcelo. Marcelo até foi rápido ali. Ivan. Legal. Legal, Rafael. Legal, Amanda, Pamela. As duas Pamelas, né? Legal, Vitor. A gente tem que ter esse comprometimento, gente, com conhecimento. A gente precisa desse comprometimento, tá? Acredito que aqui deve ter ficado um pouco mais claro de que negócio investir, como investir. Agora eu vou falar como adquirir o livro, tá? Bom, como que vocês vão adquirir esse livro? Alice Estudar Sempre, Raquel Super. Legal, Jorge. O Jorge está bem comprometido. Como que você vai adquirir seu exemplar do livro? Tá? No final da palestra, eu vou pedir para que vocês me mandem uma mensagem agora por WhatsApp. Tá? Quero o meu livro. Eu coloquei aqui o número, eu ia pôr um link, mas muita gente não tem habilidade com Zoom. Eu recebi muita mensagem de gente que não conseguiu entrar porque não tem essa habilidade toda com o Zoom. E eu estou deixando esse link. Aliás, esse meu número. Tá? Me manda uma mensagem. E eu vou te mandar um link. O livro do Amazon eu não posso distribuir diretamente, tá? Mesmo sendo gratuito. Mas ele vai cair nessa página aqui. Nessa página você vai pôr seu nome, vai pôr seu e-mail. Eu já tenho isso de vocês. Então, é mais para que eu possa realmente distribuir o livro. Vai receber um e-mail, esse e-mail você tem que clicar no link para dizer, olha, ele não mandou spam para mim, ele me mandou algo que eu pedi. A hora que você clicar no link, vai vir uma página para você poder adquirir seu livro de graça. O livro está pelo Amazon.
Então, se você não tem conta no Amazon, precisa fazer a conta. Agora são 21h45. Nós temos até as 23h59 de hoje para adquirir esse livro. Por quê? Porque amanhã ele já passa a ser cobrado de novo. É só no dia do lançamento que ele fica gratuito. Apesar de ser lançamento, no pré-lançamento teve 36 vendas, gente. Eu achei muito legal. E eu não anunciei, eu não fiz nada. 36 vendas de pré-lançamento. Olha que legal, gente. Luciano, eu tenho amigos que são empresários e não assistiram à apresentação. Não tem problema, manda para eles o link. Manda para eles o link. Se eles quiserem baixar o livro, que baixe. Eu não estou preocupado com o dinheiro que o livro vai me dar. Até porque eu já tenho outro livro publicado e eu vejo que não dá dinheiro. Tá? Não é isso que vai mudar para mim. O que eu quero é a gente mudar um pouco o país. Então, quem você conhece que é empresário, passa uma cópia do livro. Manda uma cópia. Manda o link. Fala assim, cara, entra hoje, vai lá, pega o livro, tá de graça. Tá? É basicamente isso que você vai receber. Eu tenho um grupo também de WhatsApp, que é um grupo que não tem aquele negócio de bom dia, boa tarde, boa noite. Não tem isso. Não é um grupo para ficar falando de coisas da natureza bonita, coisas assim. Não. É um grupo realmente informativo. Que até eu não comecei a trabalhar tanto esse grupo, eu preciso começar a trabalhar, vou começar a partir da semana que vem, mandar coisas para as pessoas que estão ali terem sucesso. Tá? Eu vou começar a mandar ali essas coisas. Então, se você quiser participar do grupo, escreve aí, Luciano, quero entrar no grupo. Tá? Ou melhor, eu vou mandar, na mensagem que eu mandar do livro, do link do livro, eu mando o link do grupo também. Quem quiser já entra automático. Tá bom? Isso para que vocês tenham esse resultado. Deixa eu ver vocês aqui face a face, vai. A gente fica só nas mensagens.